pessoal, mais uma questãozinha aqui do Enem, tá? Enem 2024. Essa questão na prova verde foi a questão 101. Em outras provas ela provavelmente foi uma questão diferente, mas o que importa pra gente no final vai ser marcar a alternativa, e a alternativa vai ser sempre a mesma, independentemente do número da questão naquela prova que você fez, né? Na cor que foi. Isso não é muito relevante pra gente. Então vamos lá. Essa questão ela diz o seguinte: aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Então, está aqui o equipamento, né? Esse equipamento, ele tem aqui, né, o principal dele aqui é o reservatório da água. Uma parte importante vai ser a parte da radiação solar, que vai chegar nesse coletor solar de tubo a vácuo. E então a água quente ela vai ser transferida aqui para o reservatório, e a água fria vai ser transferida do reservatório para esse coletor solar, certo? Então ele pergunta aqui na questão: o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é a... Então, primeiro, quais são os processos solares? Antes da gente até começar a responder essa questão, é necessário que você saiba que existem três principais processos pelo qual ocorre a transferência de calor. Esses três processos principais são, e eles estão presentes aqui nas alternativas: irradiação, convecção e condução, tá? Absorção não é um método de transferência de calor, e difusão também não, tá? Então esses três aqui, condução, irradiação e convecção, são as três formas pela qual o calor ele pode ser transferido de um material para outro, de um meio para outro, se você preferir, certo? A condução ela geralmente acontece mais em materiais sólidos, com um processo de transferência de calor de partícula a partícula, de molécula a molécula mesmo do material. A irradiação, como o próprio nome já diz aí, ela está ligada à radiação, geralmente radiação eletromagnética, tá? Como está vindo ali do Sol. E a convecção, ela geralmente ocorre em líquidos, como é o que a gente tem aqui, né? A gente tem um processo em que a água ela está entrando no coletor, voltando para o reservatório e mantendo isso aí funcionando. Beleza. Não significa que a convecção ela também não possa acontecer com sólidos, nem a condução com líquidos e por aí vai, tá? Eu estou falando aqui de situações mais comuns de acontecerem. Então a condução ela geralmente acontece com sólidos, a convecção ela geralmente acontece com líquidos, e a irradiação ela tem uma característica especial, que ela não precisa de um meio para se propagar. O calor ele não precisa de um meio para se propagar. Ele se propaga a partir das ondas eletromagnéticas, que é o caso da radiação solar, né? Então vamos lá, vamos responder essa questão aqui. A gente quer saber qual é o processo pelo qual ocorre a transferência de calor. Sabemos que temos três alternativas possíveis aqui. Então vamos lá. O que está acontecendo? Primeiro a gente tem água fria no reservatório. E essa água fria do reservatório vai descer aqui, ó, e vai vir parar nos coletores solares, tá? Então tem água fria a princípio aqui dentro do coletor solar. Beleza. Quando essa água fria está ali no coletor solar, ela vai ser esquentada. E ela vai ser esquentada a partir de quê? A partir dos raios do sol que estão atingindo ela, né? Então essa irradiação solar aqui, que está atingindo a água, né? Os raios de sol que estão chegando aqui, vão fazer essa água esquentar. Beleza. Então cuidado, nessa questão sempre tem um pouco de cuidado. Qual era o cuidado? Não vir aqui e marcar a resposta irradiação. O que é que está fazendo a água esquentar? Irradiação. Está correto isso? A princípio sim. É a irradiação que faz a água esquentar. Porém, não é isso que ele quer saber. Olha a pergunta. Ele quer saber aqui, ó, o processo pelo qual ocorre a transferência de calor
dos coletores solares, ou seja, da água que está aqui, né, para o reservatório que está aqui, certo? É isso que ele quer saber. Ele não quer saber o que é que vai esquentar a água nesse tubo a vácuo aqui, não, tá? Ele quer saber qual é o processo de transferência de calor entre o coletor e o reservatório, entre esses tubos aí e o reservatório. Então, a água ela esquenta devido à irradiação, tudo bem? Quando essa água esquenta, ela vai estar em contato ali com a água fria, né? Já que aqui a gente tem um caminho aberto entre o reservatório e esses tubos, tem um caminho aberto. Então vão estar em contato ali uma água quente e uma água fria. Quando isso acontece, pessoal, a água fria ela é uma água mais densa do que a água quente. A água quente ela é menos densa, certo? Lembra da relação densidade? Densidade é igual a massa sobre volume. A massa da água não está mudando, porém o volume dela muda. Conforme a temperatura da água aumenta, ela expande, ela aumenta de tamanho, tá? O volume dela aumenta. Se o volume dela aumenta, a densidade diminui. A densidade diminui quando um objeto ele é menos denso do que a água, por exemplo, ele flutua. Quando a gente mistura dois tipos de água, uma água mais quente e uma água mais fria, a água mais quente ela tende a subir também. Tá? Então, aqui a ideia é que a água mais quente, vou até representar ela aqui de vermelho, ó, já que está sendo representada aqui no diagrama de vermelho, a água mais quente, vou colocar aqui, ó, água quente, ela tende a subir para o reservatório e a água fria, aqui, ó, ela tende a descer para os tubos, que ela é mais densa, tá? Água fria. É por isso que quando se constrói esse tipo de equipamento aqui, o que se faz é colocar o reservatório mais em cima, porque a água vai estar fria, e colocar esses tubos coletores na parte de baixo, porque a água que vai estar embaixo ela vai esquentar, e aí naturalmente, um processo natural, esse processo aqui, ó, ele é chamado de corrente de convecção, tá? Colocarei aqui, ó. São as famosas correntes de convecção. Correntes de convecção. Essa água, então, ela vai subir, e por ela estar mais quente, né, por ela ser menos densa, e a água fria vai descer. Então, aqui a resposta para a gente aqui na questão, qual o processo que ocorre essa transferência de calor? É a letra E, convecção, tá? São essas correntes de convecção que vão fazer a água quente subir e a água fria descer. E esse processo vai acontecer enquanto houver diferenças de temperatura na água, certo? Como a radiação solar ela tende a continuar até o Sol ir embora, então isso vai tender a continuar acontecendo aí até que exista uma uniformidade das temperaturas. Tudo bem? Então a resposta dessa questão aqui, questão 101, era a letra E, convecção. Tudo bem, pessoal? Até a próxima.